tive momentos onde eu gostei da equipe e tive momentos onde eu não gostei. Acho que até 20 minutos iniciais a gente já perdia por 1-0, o time estava bem agressivo, jogando rápido, chegando na frente, perdendo oportunidades. Aí, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, nós passamos a jogar mal, a errar muito passe, a jogar com o time muito espaçado em campo, com uma marcação frouxa, perdendo os duelos, e isso me irritou bastante até o intervalo. Voltamos para o segundo tempo, fizemos nosso gol cedo, empatamos, e aí sim fizemos um bom jogo. O Criciúma é uma boa equipe, é uma equipe bem montada, com jogadores experientes que duelam bastante. Eles nos impuseram uma dificuldade dentro da partida, mas a gente teve algumas boas oportunidades no segundo tempo, uma com o Jajá que sobra para o Anselmo, uma com o Pedrinho, uma outra com o Jajá também, enfim, que ele tenta achar um passe ao Pedrinho e acaba jogando a bola um pouco curta. Valeu muito mais pelo segundo tempo. O primeiro tempo, alguns atletas estiveram bem abaixo, com muito erro de passe, e isso de certa forma vai intranquilizando a equipe, né? O que acabou gerando isso tudo. Sobre o árbitro, eu achei que ele picotou demais o jogo, ele parou demais, ele faltou um pouquinho de critério na marcação das faltas. Não acho que ele tenha tido uma atuação bizarra, não é isso também, mas eu acho que ele prejudicou a equipe que queria jogar, que era o Goiás, né? Nitidamente, o nosso adversário segurava na batida de tiro de meta, segurava nas faltas, nos escanteios, sempre para tentar ganhar tempo, e de certa forma isso acabou acontecendo ao longo do jogo, porque chega no final do jogo, eles não têm coragem de dar 10, 12 minutos de acréscimo, e aí acaba dando 7 minutos. Se nós tivermos 10 substituições no jogo, só aí já são 5 minutos. Então ele deu realmente de acréscimo 2 minutos, ele picotou o jogo inteiro, um tempo muito curto de bola em jogo, e isso torna o jogo sempre com duelos, porque a partir do momento em que ele para o jogo, você perde o contra-ataque, você perde aquele espaço que você tinha para jogar, os times se reorganizam em campo, então o jogo fica duro os 90 minutos. Achei que no lance do pênalti, eu até agora, não sei por que ele não foi olhar, porque é um lance que há um contato, mas enfim, o VAR você sabe como é que é, né? Às vezes eles marcam lances semelhantes e às vezes acontece isso. Assim, boa noite. Boa noite. A gente sabe que no campeonato de 38 rodadas sempre existe uma certa oscilação, né? Até o time que vai conquistar lá o título, com 5 pontos na frente, ele passa por uma certa oscilação. Você vê como oscilação esse momento? Perdeu para o até então Lanterna, venceu a Chape, jogou um primeiro tempo que você também não gostou, na coletiva falou, venceu depois, estava com o jogador a mais, perdeu para o CRB antes e hoje acabou empatando com o Criciúma, o time está também lá embaixo na 16ª colocação. Você vê como a oscilação chegou nesse momento? E se você vê, qual é o próximo passo para que ela não possa, né, trazer problemas na sequência? Boa pergunta, porque eu estava pensando exatamente sobre isso antes de vir aqui na coletiva. Eu acho que nós estamos passando por uma oscilação, sim. Essa oscilação, ela aconteceu porque naquelas 2 derrotas a gente perdeu praticamente toda a linha de 4 nossa, os laterais e os zagueiros. E aí, de repente, a gente ganha o jogo da Chape, curiosamente, quando o Messias volta e forma dupla com o Tite, aí a gente ficou um pouco mais consistente, mas sofreu durante a partida, até porque eles nunca haviam jogado juntos. Então, eu também vejo como uma oscilação para um progresso. O time não iniciou bem lá em Chapecó e acabou virando o jogo muito mais na alma do que no bom futebol. Essa é a verdade. A Série B, muitas vezes ela vai ser jogada dessa forma. Os duelos, eles são a cada jogo, eles tomam a maior parte do jogo, né? Hoje,
o gol cedo num lateral que não dá para você tomar, essa é a verdade. A gente não pode aceitar tomar um gol de lateral, e aí há um desequilíbrio emocional até você empatar o jogo, e aí você melhora, porque todo mundo melhora junto no jogo, porque há o desequilíbrio emocional a hora que você está perdendo. O cara pensa dentro de jogo, pô, nós vamos perder outro jogo dentro de casa, então gera uma intranquilidade. Nós temos alguns jovens na equipe, e nós temos alguns atletas que ainda passam por esse processo de amadurecimento dentro dos jogos. Eu espero que essa oscilação, ela diminua. Não acho que ela vai desaparecer do dia para a noite. Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem que ter uma superação para passar desse momento. É como se a gente estivesse num trecho viajando, e a gente está no trecho onde não tem asfalto. A gente está penando um pouquinho, mas vai passar, assim como outras equipes tiveram lá no começo do campeonato, a gente está passando agora. Se a gente for analisar que dos últimos 12 pontos a gente fez 4, é muito pouco para uma equipe que está liderando o campeonato. Mas eu espero que essa retomada, hoje nós temos 15 jogos e uma somatória de 2 pontos por jogo, que é uma pontuação que lá atrás a gente falava que era excelente. A gente perdeu a gordurinha que tinha, o Coritiba nos passou no saldo de gols, mas o campeonato está aberto, e de repente isso também vai nos ajudar a recolocar esse trem novamente nos trilhos. Mancini, Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Pegando o gancho da sua última resposta, nos últimos 4 jogos o Goiás acabou sofrendo 6 gols, né? Você sempre foi muito conhecido por ter um sistema defensivo muito sólido. Ano passado teve aquela sequência final. Você acha que essa oscilação defensiva foi por conta dos desfalques? E também, para se recuperar dessa oscilação no campeonato, o que o Goiás precisa fazer? Olha, eu acho que os 4 gols tomados no jogo do Atlético e do CRB, a nossa linha de 4 estava muito mexida. Então eu acho que isso, de certa forma, pode ter ajudado, né? Não quero aqui falar que foi isso, mas eu acho que ajudou, porque naquele momento a gente vinha com uma linha de 4 muito boa, com poucos gols tomados, e isso de certa forma aconteceu exatamente na nossa oscilação. E a outra pergunta nós temos que ajustar, né? É que nem você ter um carro de Fórmula 1 que está andando, e você tem que ir ajustando ao longo de toda a corrida, né? Ou ao longo de toda a temporada. Há momentos onde os adversários melhoram no campeonato. O Criciúma, se você for ver o jogo que ele fez aqui, e o Atlético também, eles não parecem que estão lá embaixo na tabela, porque duelaram muito bem. Ontem mesmo assisti o jogo entre América e Atlético. O Atlético fez um grande jogo, e é um time que está no Z4. Então as equipes estão melhorando ao longo do campeonato. A gente também precisa melhorar. Para o próximo jogo, nós temos algumas peças interessantes que podem ser aproveitadas. Eu espero que isso também dê um gás novo. As equipes passaram a estudar muito o Goiás, até pelo fato de se manter na liderança por um bom tempo, passou a ser bem analisada. As equipes, quando jogam diante da gente, procuram sempre fazer grandes jogos, e tem acontecido isso. Era sempre o adversário a ser batido. Eu espero que o adversário dessa próxima rodada seja o Coritiba, mas enfim, são ajustes. A gente tem que entender que isso vai acontecer, mas tem que corrigir rapidamente. Nós vamos jogar sábado num campo sintético, diante de uma equipe que melhorou no campeonato. A gente tem que melhorar no primeiro quesito os nossos duelos. Hoje, no primeiro tempo, a gente perdeu a maioria dos duelos, perdeu a segunda bola, e por isso a gente sofreu um pouquinho no jogo. Nós sabemos que quando a gente sai na frente, nós temos uma grande capacidade de vencer as partidas, e isso aconteceu em todas as partidas, né? E a gente já virou 4 jogos. Existe um outro jogo que isso não vai acontecer, e a gente precisa entender que isso é futebol. Então eu acho que o ponto fundamental, resumindo a resposta agora,
é a gente reajustar as linhas, melhorar um pouquinho a marcação, melhorar os duelos para que o time possa jogar um pouquinho mais solto dentro de campo, jogar um pouquinho mais de futebol. Hoje faltou um pouco de futebol. Mancini, pegando seu gancho aí de peças interessantes, né, para o próximo jogo, na coletiva de hoje do Rato, eu perguntei para ele por 2 vezes, basicamente a mesma colocação, e as 2 respostas dele: não estou contundido, estou bem na questão física, e se estiver regularizado, estou à disposição do Mancini para sábado lá em Curitiba. Aí que vem a colocação para ti, passa pela sua cabeça, eu sei que está muito cedo, né? Mas enfim, não custa perguntar, passa pela sua cabeça já convocar o Rato para o jogo de sábado, o próprio Moraes, daqui a pouco o Zé Hugo também, não sei como é que está a situação do Zé Hugo internamente. Podem ser essas peças interessantes, Zé Hugo, Rato e Moraes? Passa sim, passa, e de uma forma muito forte, né? Deles estarem já nessa viagem. É óbvio que a gente tem que analisar a partir de agora, daqui até sábado, se o Moraes e se o Rato tem condições já de entrar, de suportar os 90 minutos. O Moraes vinha jogando, acredito que seja num nível diferente. O Rato teve a parada da Série A, então nós vamos analisar. E também, assim, sempre que um atleta chega no nosso time, a gente não pode gerar para ele um desconforto. De repente o cara entrar num jogo sem que ele tenha feito qualquer tipo de treinamento junto com a equipe, né? Então talvez por isso pode ser que ele já não entre direto, mas a nossa intenção é que o atleta esteja na viagem, que participe da partida, até porque nós estamos no momento onde a gente tem que dar uma melhorada no campeonato, e esses atletas estão chegando exatamente para isso, melhorar o nosso nível, aumentar um pouquinho a nossa competitividade, porque os adversários estão competindo muito forte diante do Goiás, e a gente tem que duelar um pouco mais, assim como eu havia dito. O Zé Hugo está liberado, ele só não fez parte hoje porque eu tinha muito atacante no banco, mas ele está liberado para jogar, sim. Boa noite, Mancini. Boa noite. Você acabou de falar sobre que o Goiás tem que melhorar. E a gente faz um recorte dos próximos 4 jogos. São 4 desafios bem complicados que o Goiás vai ter pela frente, né? 4 adversários que estão no G10, 3 que estão no G6, né? O Novo Horizontino é a única equipe dentro do G4, assim como a equipe do Goiás. O que você imagina desses confrontos para uma reta final de primeiro turno? Você estava falando sobre a média de 2 pontos por rodada. Como é que você vê esses 4 desafios como um ponto muito importante, pensando ainda em acesso e título? Olha, eu vejo com bons olhos, eu gosto desse tipo de jogos. Eu acho que o Goiás tem que enfrentar essas equipes em igualdade de condições, mesmo jogando fora de casa. Eu estou ansioso por esse final de tabela, exatamente porque nós temos que, dentro dos grandes jogos, mostrar que a gente vai melhorar no campeonato. A gente vinha muito bem, teve uma queda, teve uma oscilação que toda equipe tem, mas esses jogos vão nos servir para isso, exatamente para medir em que patamar a gente está hoje. Eu acabei de falar, eu tenho algumas estreias a fazer, e eu acho que esses atletas também vão dar uma subida de nível na nossa equipe. Boa noite, Mancini, Hector da Rádio UFG. E o senhor falou agora há pouco a questão de jogar futebol. Foi visto também que o Wellington Matheus, ele voltou um pouco mais assim que o Jajá entrou em campo e gerou um resultado. Então essa possível rotação ali, ainda mais com a ausência do Rafael Gava e com a lesão do Arthur Kaique, é algo que pode entrar ali no calendário do Goiás? Então, sabe que no intervalo eu pensei bastante em quem fazer a função do Vitinho, porque eu achei que o Vitinho vinha sofrendo no jogo em função dos duelos muito forte. É um atleta que não é muito forte fisicamente, e aí eu e o Hever chegamos à conclusão que o Elitinho poderia fazer essa função, e aí eu ganharia com um pouco mais de velocidade à frente com a entrada do Jajá. Eu acho que ele cumpriu bem a função, acho até que ele fez melhor do que vinha fazendo no primeiro tempo, mais aberto como extremo. É um atleta que pode atuar ali, ele tem o arrasto, ele consegue sair fácil da marcação e levar essa bola em velocidade até a frente, então passa a ser mais uma opção interessante para a gente, sim. Valeu, muito obrigado, Mancini, obrigado.